incrível a maneira simples que Jesus faz. Jesus pede para remover a pedra e só diz uma palavra para Lázaro. Fala uma palavra para aquele que já está morto, está cheirando mal, e ele diz: vem para fora. Para Jesus as coisas terríveis, impossíveis, difíceis não existem. Ele simplesmente pede para tirar aquela pedra que era o que impedia e diz: Lázaro, vem para fora. Então muitas vezes o que está impedindo de Jesus dar uma palavra para mim, para você, para nós? Uma palavra só. O que impede muitas vezes de a gente não receber uma palavra? O que está na porta? O que está travando? O que precisa tirar do nosso olho para a gente conseguir ver Jesus? Que a gente muitas vezes está deixando ali, que é algo que pode não acontecer um milagre. Ali tinha uma pedra, era a porta do sepulcro, aonde Jesus disse: isso é com vocês. Essa pedra, Jesus diz: isso eu não vou tirar, mas isso tira em vocês. E ao eles tirarem, então Jesus veio de novo dar uma palavra. Uma só palavra muda toda a história daquele que já estava morto e não tinha mais saída. Era impossível aquilo acontecer aos olhos humanos, mas Jesus, na sua simplicidade, ele simplesmente disse: sai, vem para fora. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem, mas não é a imagem física, não é a imagem desse corpo, é a imagem da palavra. E o próprio Jesus, ele deixa claro, quando ele vai, ele diz: olha, se vocês tiverem fé no tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês mandam um monte sair do lugar, se lançar ao mar, e ele vai. Essa imagem que Jesus quer que a gente tome posse dela. Esse poder pela fé, pela palavra, de a gente entrar na palavra, de deixar o Espírito Santo realmente atuar em nós. E aí através de nós. Nós temos fé, mas até onde a nossa fé está? Ela está geralmente apoiada em alguma coisa. Nossa fé, ela não está por não ter as coisas. Muitas vezes a gente diz: eu tenho fé disso, daquilo, mas você já tem condições de ter. E aí não é fé. Fé é você olhar para aquilo que não existe e ter a certeza que vai acontecer. Ter a certeza, convicção certa, dizer: olha, eu tenho condições, mas pela fé real, verdadeira, a fé genuína na palavra de Deus, eu tenho certeza que vai acontecer. É algo que a gente não pode ser vacilões. A gente tem que realmente dizer: não, a palavra diz isso, e eu vou tomar posse da palavra. Em Lucas 4, se você puder abrir. Glória a Deus. Em Lucas 4, 38 e 39, Jesus vai à casa de Pedro, desse que andou sobre as águas. E ele chega lá, diz a palavra de Deus: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Jesus não fez muita coisa, ele só repreendeu a febre. Veja que não tem nada que Jesus faz um barulho enorme para que algo aconteça. Jesus é simples, mas tem poder. Jesus fala as coisas que o inimigo entende e tem que sair. Mas o que nós fazemos depois de receber uma palavra de Jesus? Depois de Jesus operar o milagre, o que a gente geralmente faz?
esta mulher, a sogra de Pedro, recebe um milagre. E nós sabemos que febre está indicando um problema. Ela está vindo e dizendo: olha, teu corpo está com uma situação ruim. Às vezes a gente ouve: é só uma febrezinha. Toma um remédio, passa a febre, mas a gente não viu o problema da febre. Mas Jesus foi lá onde era e estende a mão, simplesmente estende a mão. Mas o que esta mulher fez depois de receber o milagre? Ela se levantou, depois de 2, 3, 4 horas, ela ficou na cama ainda se recuperando. Ela disse: eu vou melhorar, depois de melhorar eu levanto. Não, ela levantou-se imediatamente e foi fazer o quê? Dá para você ler ali para ele? Você levantou e foi servir. O que nós estamos fazendo depois de receber um milagre? Depois de receber uma palavra de Jesus? Quantas palavras o Senhor nos deu? E eu não deixo de lembrar as 2 palavras que Deus nos deu na primeira mensagem do ano. O que Ele manda nós ser este ano? Por que forte e corajoso? Será que Deus nos deu essa palavrinha? Seja forte e corajoso. Por quê? Ele já estava dizendo que o nosso ano não seria fácil. E está dando um recado. Ele diz: olha, sejam fortes, sejam corajosos, tenham bom ânimo, como eu fui com Moisés, terei coisa. Ele dá já uma palavra para nós dizendo: o ano não vai ser fácil, a luta não vai ser fácil, mas em todas elas nós nos tornamos mais que vencedores, porque é segundo a palavra dele. E esta palavra nós temos que tê-la no nosso coração, em cada ato, em cada situação desse ano, lembrar, ser forte e corajoso e lançar a semente. A semente ela vai brotar, ela vai dar os frutos. Então não pode ser só forte e corajoso, mas tem que lançar a semente. A semente da fé, a semente da segurança, da certeza que a palavra de Deus diz isto. Então nós temos que tomar posse e dizer, ser forte e corajoso, mas tem bom ânimo. E o Senhor nos dará vitória. Ele não diz, seja forte e corajoso que vem de graça. Não, obedeça a palavra. E nós recebemos muito esse ano até aqui. Então a sogra de Pedro, imediatamente, ela se levanta e diz: espera aí, vou trabalhar. Ela não fica parada. Muitas vezes nós recebemos e aí a gente quer tomar até um tempo, a gente quer tirar um tempo, e a gente muitas vezes ouve isso: eu preciso dar um tempo. E esse dar um tempo seja dar um tempo para Deus e não de Deus. Que a gente dê um tempo para Deus, que a gente se entregue, que a gente vá como adoração. Ela adorou, ela serviu, ela foi e passou a servi-los, a todos que estavam na casa. Ela foi servida, ela foi adorada. Então a maneira de adorar ao Senhor é servir, é fazer as coisas, não é esperar, é fazer. Então que nesta manhã eu e você venhamos entender que Jesus é simples, e o milagre vem na simplicidade. Não é nas orações elaboradas, são as orações que vêm do coração, vêm da alma, vêm do sentimento. Às vezes aquela oração tão simples, tão pequenininha, mas muda a história. Estamos juntos ainda? Se tiver Bíblia, vamos lá para João 5. João 5 é outro caso extraordinário. Vai falar de um jovem, de um rapaz, de um homem. Não posso dizer jovem, eu já errei por dizer jovem. A Bíblia diz que ele estava há 38 anos esperando o milagre. Há 38 esperando. Então a gente não sabe se ele tinha 50, 60, 70. Ele estava há 38 esperando o milagre. Um
está dizendo que é um jovem de 38 anos. Não, ele não era, ele tinha mais idade. E o que vai dizer a palavra em 5:5? Ele vai dizer: um dos que estava ali era paralítico, jazia 38 anos. Quando ouviu, deitado sobre que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? A sogra de Pedro espera, Jesus faz alguma coisa. Mas aqui Jesus está fazendo de outra maneira. Olhou para ele e disse: essa situação que você está vivendo te agrada? Ou você quer sair dela? Você quer ser curado? E aí ele começa a dar algumas desculpas. E diz: eu até quero. Mas quando as águas do tanque balançam, quando é para pular, sempre vem alguém e pula na minha frente. É algo impossível realmente. Ele está numa cama. Tem gente que não tem problema assim. Tem gente que estava com as pernas boas, tinha problema no olho, tinha problema nas mãos, na cabeça, em alguma outra parte do corpo. Então seria impossível alguém dizer: olha, eu estou doente, mas que você seja curado antes. Não. Mas Jesus faz a pergunta para ele. E é interessante, parece que Jesus está fazendo uma pergunta que a pessoa está ali dizendo: mas que pergunta é essa louca, doida? Você não vê que eu estou aqui, que eu quero ser curado? E Jesus diz para ele: pega a tua cama, pega o teu leito e anda. Uma palavra, e ele se levantou. Muitas vezes a gente recebe até a palavra, mas a gente não tem atitude. Jesus está ali, ele podia dizer: mas Jesus, eu estou há 38 anos aqui, e todos que foram curados tiveram que cair nessa água. Mas ele diz: pega. E ele levanta e anda. E ele vai embora. Ele anda. Ele conversa, tem problemas, tem situações. Mas Jesus encontra ele de novo. E Jesus encontra agora onde Jesus costumava estar. Veja lá o versículo 14. Onde que Jesus encontra esse ex-paralítico? Na Ponta Negra. Itajaí, Ceará, no Rio de Janeiro, no Canal do Panamá. Foi nesse lugar que Jesus encontrou. Foi no shopping, comendo camarão. E agora ele está curado. Agora ele não precisa aproveitar a vida, que tinha 38 anos que não aproveitava. Passei 38 anos, agora eu preciso aproveitar a vida. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, lugar de adorar. Mas hoje nós temos a desculpa, dá para adorar Jesus em todos os? Dá. Mas aonde você receberia estas palavras, esses louvores, essas orações, hoje, você estando em outro lugar, você receberia? Aonde que a gente recebe a instrução para a vida? A casa de Deus. É necessário, não é importante apenas, é necessário o corpo se reunir para receber o mesmo alimento. Para ninguém distorcer. Mas ele encontra no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Ponto. Olhe, você recebeu a bênção.
Mas você sabe por que você estava 38 anos esperando uma cura. Jesus está dizendo para ele: não volte a pecar. Não está dizendo que não seja mais pecador. Jesus está dizendo para ele: você sabe por que você chegou nessa situação. Foi um pecado. Foi algo que tu fez errado e te levou a essa situação. E Jesus repreende ele mansamente, porque encontrou no templo. Daí ele diz: não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. Agora vamos pensar um pouquinho, nós calmamente, tranquilo. O que poderia ser pior para alguém que passou 38 anos paralítico, esperando uma cura? O que poderia ser pior? O que dá para imaginar que era pior do que ser paralítico? Porque para estar naquele tanque ali, ele não ia sozinho. Alguns, não é um, alguns tinham que levar esse cara todo dia lá, pastor. Colocar ele ali e dizer: olha, hoje talvez alguém tropece aí por cima de você e você consiga cair e ser curado. Aí vem Jesus, não coloca ele na água, não coloca em lugar nenhum, só diz para ele: quer ser curado? Jesus ainda joga para ele, diz: olha, você quer? Eu estou aqui. Se você não quer, continua. Jesus é simples. Você quer? Eu resolvo teu problema. Mas lá no interior, Jesus está dizendo: e o que você vai fazer depois de resolver? Pois que resolver teu problema, o que tu vai fazer? Quantos você já ajudou e resolveu o problema e o cara sumiu? Nem a Deus te deu. Minha esposa, que muitas vezes fala comigo, diz: eu não sei por que você ajuda de novo essas pessoas, porque não é o problema deles. Está em mim ajudar. E vai voltar, se não vai, é outro detalhe. Porque nós não podemos perder a essência. Se vai te enganar ou não vai te enganar, esse foi para a igreja. Esse foi para o templo. Esse reconheceu. Mas Jesus dá um recado para ele: tu sabes por que você chegou nessa situação. Pai. Tu sabe o que muitas vezes te faz mal, qual comida te faz mal, mas tu gosta daquela comida. Tu vai lá e diz: o quê? Vou comer só um. Daí dá um reviravolta. E aí Jesus vem e diz: pecado é pecado. Se eu pegar só um pouquinho do que algo que não é meu, é roubo? Mas eu peguei só um pouquinho. Se eu tivesse roubado talvez milhões, daí eu sou ladrão. Eu peguei só um pouquinho. O que Jesus diz? Quem pega um pouquinho ou muito é ladrão. O cara roubou uma cartela de ovos, um frango, porque estava com a família sem comer, e alguém ainda defende: não, mas estava com a família. Não, meu amigo, tu é ladrão. Simples. Simples. E Jesus vai e diz para ele: tu sabes o que te trouxe a essa situação. Agora está resolvido o teu problema. Vai-se.
e não pegue mais. Eu quero só voltar um pouquinho e vamos encerrar. No versículo 8, Jesus deu uma ordem. Olha, então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. E no 14 que a gente leu, Jesus dá um recado. Que Deus tenha te dado nessa manhã pelo menos 2 palavras. Só 2. Você não precisa, nem eu preciso levar mais do que essas 2. Deus dá uma ordem e um recado. Creia. Ponha a fé em ação. Mas mude. Não faça da maneira que tu estás. Não faça. Não sabendo nem o dia, nem a hora. Semana passada, lá na igreja, um diácono de 72 anos. Vivia na porta, atendendo todo mundo e sorrindo para todo mundo. Domingo pela manhã eu estava aqui, lá tinha um culto, passou mal, levaram para o hospital. Na terça a gente fez o velório. Simples. Simples. Ninguém via ele reclamar, ninguém sabia que ele tinha problema, estava sempre bem. Mas ele cometia um grande erro. Ele era o médico dele. Se automedicava. Para dormir, que tinha muitas dores, tomava remédio para dormir. Eu não sei, mas eu acho que quando dorme a dor vai embora, né? Acho que é mais ou menos assim. Ele fazia isso. Aí foi para o 28. Hoje eu creio que está no céu. Mas sabe o que me chamou a atenção? Eu acho que eu contei aqui para o Marcos, eu sei que eu contei. Talvez foi no discipulado. Ele ficava sempre na porta. Mas um dia que eu coloquei outro na porta, ele ficou muito chateado. Se a porta é minha. E ficou de mal com esse outro que eu coloquei na porta. Ficou chateado, por muito tempo não cumprimentou. Mas no domingo que ele passou mal, levou ele ao hospital. Porque ele não queria na porta. Então ele teve da porta da igreja ao 28 para pedir perdão. Cuidado. Chame gente para estar contigo. Não seja repelente. Tem mais alguém que quer te ajudar no teu ministério? Traga. Una. Se é na porta, deixa ficar um corredor de fogo. Deixa ficar, deixa que a fila da porta vá. A pessoa já entra com o carro no corredor. Não acho que a porta é tua, não acho que o chamado é teu, mas não acho que o lugar é permanente. Deus nos chama e diz: olha, tem uma nova vida aqui, tem um novo tempo, saiba agregar, e nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que uma só palavra, o milagre acontece.